Uma mulher de 40 anos de idade, ela é divorciada e o sonho da vida dela é cuidar bem das 3 filhas. Ela é enfermeira e sempre quando tem um tempo livre, ela fica se dedicando às filhas dela. E de repente, num fim de semana, ela desapareceu. Vem comigo descobrir a história de Ingrid Line. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou a Thaís Rory, prazer se você não me conhece e sejam bem-vindos novamente se você já me conhece. Eu conto histórias reais, casos criminais 3 vezes por semana, estou fazendo um esforço para conseguir 3 vezes por semana, vocês estão vendo que eu tô conseguindo, né? Que continue assim. Esse caso é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, ele é um caso de 2016. Bom, a história de hoje é de Ingrid Line. Em 2 de agosto de 1975, em Washington, Estados Unidos, nascia Ingrid Marie Rose Veal. A família dela se mudou para Arizona, então ela estudou, fez todo o ensino fundamental e médio lá, e quando ela terminou, ela logo entrou para a faculdade também no Arizona. O sonho dela era ser enfermeira e ela se formou em 1997. No ano 2000, ela voltou para Washington e ela morou lá desde então. Ela se casou com um homem chamado Philip Line e por isso, né, que ela tem um sobrenome passando a se chamar Ingrid Line. Ela teve com o Philip 3 filhas. No momento dessa história, ela tinha 40 anos de idade e suas filhas tinham 10, 8 e 6 anos. O nome das suas filhas são Noelle, Brooke e Reese. Eu também cresci em uma família de meninas, então eu sei mais ou menos como que é. Eu sou a caçula também de 3 meninas. Isso que era para ser 4, né? Mas infelizmente a mais velha acabou falecendo ainda na infância. Bom, voltando pro caso aqui da Ingrid. O casamento dela teve uma hora que não deu mais certo. Ela e o Phil se divorciaram em 2014. Só que eles mantinham uma boa relação, afinal eram 3 filhas, né? E eles tinham a guarda compartilhada. Ingrid estava morando numa outra casa com as suas filhas e o pai sempre buscava elas para passar alguns dias, alguns fins de semana, dependendo como fosse a agenda deles. Ela era enfermeira, o horário de enfermeiro a gente sabe que é bem complicado aí, né, nos hospitais, e ela não tinha muito tempo livre. O pessoal dizia que quando ela não estava perto da filha, ela estava pensando nas filhas, né? Ela queria ficar muito grudadinha naquelas meninas. Ela se mudou para uma casa onde a mãe e a irmã moravam perto. Então era 9 de abril de 2016, um sábado. O Phil estava chegando na casa dela por cerca de 10 horas da manhã. Ele estava com as 3 meninas, elas tinham passado alguns dias com ele e tinha chegado a data, né, dele devolver as meninas. Só que quando ele chegou lá, logo ele achou estranho porque o carro da Ingrid não estava fora de casa. O carro simplesmente não estava lá, o que era muito estranho. E ele sabia, né, que naquele dia ela estaria de folga, portanto que as meninas estariam lá com ela. Ele não conseguiu contato com a Ingrid, então ele telefonou para a mãe dela, que morava lá perto, e ela foi até a casa. Ela tinha uma chave, ela abriu a casa e logo na sala eles perceberam que a bolsa dela estava lá, que o celular, a carteira estava lá. Só que a Ingrid não estava em lugar nenhum e o carro dela também não. A mãe dela telefonou para o 911, então os policiais logo chegaram lá para tentar investigar também. Enquanto isso, a mãe telefonou para alguns amigos da Ingrid e também bateu lá na porta dos vizinhos para ver se alguém sabia de alguma coisa. Uma das amigas da Ingrid disse que no dia anterior, dia 8 de abril, uma sexta-feira, por isso que eu digo que as sextas são estranhas, ela disse que a Ingrid tinha mandado uma mensagem para ela no dia anterior falando que estava indo a um jogo de beisebol com um amigo chamado John. E alguns vizinhos falaram que a Ingrid estava namorando um homem e esse homem se chamava John. E de vez em quando eles viam sim esse homem lá. Só que a mãe e o ex-marido nunca tinham ouvido falar nesse John, nem sabiam que ela estava namorando. E aparentemente as filhas também não sabiam. Ingrid e a mãe, elas dividiam a mesma conta telefônica. Então a mãe conseguiu acessar os registros telefônicos da Ingrid e percebeu que ela telefonava, né, de um tempo para cá para o mesmo número de telefone. E o DDD não era na região de onde eles moravam, era de um outro estado de Montana. A irmã da Ingrid conseguiu jogar esse número na internet e conseguiu ver que esse número de celular estava vinculado a uma conta do Facebook e o nome dessa conta se chamava John Robert Charlton. A mãe então mandou uma mensagem para esse número, né, perguntando se ele sabia onde estava a Ingrid. Ele até foi muito solícito e ele disse, né, na mensagem que ele se chamava John e que imagina que a Ingrid esteja
custódia com as filhas nesse dia. Jorga, a mãe, perguntou quando foi a última vez que ele viu a Ingrid, que ela não estava em casa, que o carro não estava, ela não estava, mas estava a bolsa, o celular e os documentos. Ela pediu, por favor, que ele respondesse que ela tinha já chamado a polícia. Aí ele respondeu: a polícia? O que está acontecendo? Nós fomos num jogo ontem, mas a gente não fez mais nada porque ela queria estar com as suas filhas hoje. E eu não tenho certeza do que ela disse a você sobre o nosso relacionamento. Aí a mãe, de novo, ela disse: olha, a Ingrid está desaparecida, um policial precisa falar com você, né, pra saber exatamente o que aconteceu. Liga pra esse telefone. E aí o John não respondeu mais nenhuma mensagem dela. A mãe ainda mandou outras mensagens pedindo pra ele telefonar, pra ele entrar em contato, só que ele não fez isso. O John desapareceu do radar. Só que naquele mesmo dia, dia 9 de abril, no sábado, um homem chamado Mike, ele tinha ficado alguns dias fora e ele voltou pra casa. E aí ele precisava colocar a lixeira pra dentro de casa. Só que o Mike percebeu que uma das lixeiras, a lixeira de reciclável, estava bem pesada. Ele foi lá, abriu e viu que tinha pelo menos 3 sacolas plásticas, elas eram quase transparentes e para ele ali continha restos humanos. Claro que ele telefonou para a polícia chegou lá e verificaram que sim, que eram restos humanos. Eles abriram e tinham partes de uma pessoa. Tinha a cabeça, um braço com uma das mãos, uma perna e um pé. Ainda não tinha entrado em estado de decomposição, então o rosto da mulher, eles viram que era uma mulher, o rosto da mulher estava bem nítido e era Ingrid Line, a mãe e enfermeira que estavam procurando. Então os policiais, eles foram atrás de outras lixeiras e encontraram partes do corpo dela também em um local de reciclável, numa geladeira também que seria reciclada, e eles ficaram mexendo ali nos lixos e nas lixeiras. Eles fizeram assim um grande trabalho para tentar achar o máximo do corpo da Ingrid. Infelizmente até hoje não foram todas as partes do corpo dela que foram encontrados. A polícia vasculhou a casa de Ingrid e encontrou ali o ingresso, né, pro jogo que ela foi no dia 8 de abril, que foi o jogo que eles acreditaram que a Ingrid tinha ido com o John. Dia 11 de abril, uma terça-feira, ele foi preso. Ele disse que conheceu a Ingrid através de um aplicativo de namoro e eles estavam se conhecendo e saindo juntos há apenas um mês. You have the right to remain silent. And what is an address for you, John? I'm homeless Are you? Where are you staying right now? in the streets. We're looking into what happened to Ingrid, as you're where she's missing. Ele disse que muitas vezes ficava à noite na casa dela, só que naquela noite, como as meninas voltariam para casa, ele não ficaria lá. Ele realmente disse que eles foram até o jogo e depois do jogo eles foram a um bar, beberam um pouco e depois foram para casa dela com o carro dela também. Ele acredita, mas ele não lembra porque ele bebeu muito, ele não tem muita certeza, mas ele acredita que eles tiveram relação íntima e depois disso ele não tem mais detalhe de nada. Ele não se lembra de nada. O que ele lembra é que a Ingrid aquela noite estava agindo estranhamente. Ele disse que ele nem tinha certeza de onde ele tinha passado a noite, que ele acredita, né, porque ele acordou num banco ali no centro da cidade, então ele acredita que ele tenha dormido lá, e ele acredita que a Ingrid que tenha levado ele de carro até lá. Ele disse que ele tinha problema com a bebida desde muito tempo, que no momento ele era um sem-teto, ele não tinha onde morar, e que ele não se considerava uma pessoa normal. Ele foi fotografado e verificaram que tinha alguns machucados no corpo dele. Ele tinha machucado na testa, na mão esquerda, arranhões no peito, no lábio e no queixo. Uma ex-namorada disse que viu ele dia 9 de abril e ele disse que estava com o rosto machucado porque tinham assaltado ele e levado todo o dinheiro dele. O que ela achou estranho porque ela percebeu que ele estava com a carteira, né? Só que ela ficou quieta. Essa ex-namorada, ela disse que namorou ele por mais de um ano, que muitas vezes ela deixava ele dormir na casa dela. Só que faz mais ou menos um mês que ele começou a namorar a Ingrid, então ele tem aparecido pouco na casa dela. A família e os amigos da Ingrid ficaram muito tristes e chocados com tudo isso que aconteceu e fizeram vigílias perto da casa dela. O carro da Ingrid foi encontrado no centro da cidade e quando voltaram à casa da Ingrid, os policiais encontraram mais coisas. Eles encontraram pedaços de carne humana
dentro da banheira da Ingrid e também encontraram uma serra do lado da banheira. Acredita-se que foi lá que ele acabou desmembrando o corpo da Ingrid. No ralo da banheira tinha sangue humano e pedaços de carne humana, e quando foram verificar todo o encanamento da casa, também foram encontrados mais pedaços humanos. Além disso, também os policiais encontraram sacolas quase transparentes do mesmo tipo das quais foram encontradas jogadas no lixo com os restos mortais dela. O John tinha 37 anos de idade. O John tinha uma grande ficha criminal. Ele já tinha sido fichado em 8 estados diferentes, agressão 2 vezes, roubo. Inclusive, uma vez uma moça estava dentro do carro com o filhinho dela esperando o marido voltar da livraria. Quando o John chegou, pediu para ela sair e roubou o carro. Ele ficou preso por algum tempo e em dezembro de 2014 ele havia sido solto. Ficaram sabendo que em 2006 o John começou uma briga com os pais e ele queria que aquela briga ficasse violenta, só que os pais, né, óbvio, eles não queriam entrar em briga com o filho dele. Eles sempre falavam que quando o John estava bêbado, ele perdia toda a razão. Ele era realmente muito abusivo. Tanto que nesse dia da briga, o John foi até a estante, pegou uma fita de vídeo do filme chamado Hannibal. Hannibal é um serial killer canibal e ele virou pra mãe e falou assim: olha, assiste esse filme e toma cuidado comigo pra isso não acontecer com você. Além disso, os pais também acreditavam que o John, ele utilizava drogas ilegais, principalmente o crack, e chegou um determinado momento que os pais pediram uma restrição para que o John não se aproximasse deles. Só que depois de um tempo, os próprios pais pediram que isso não acontecesse. A ex-namorada de John disse que realmente ele tinha problemas com bebida, né, quando ele ficava bêbado, só que ele nunca tinha sido agressivo e violento com ela. Bom, os amigos diziam que a Ingrid era uma mulher muito bondosa, muito inteligente, só que pela falta de tempo por causa do trabalho dela, ela preferiu conhecer alguém online, porque conhecer alguém pessoalmente ia ser mais complicado. Infelizmente, ela conheceu um dos piores homens. Bom, quando o John foi preso, o juiz colocou uma fiança de 2 milhões de dólares, ou seja, alguém da família ou ele pagaria aquela fiança ou ele ficaria preso até ter o julgamento. John sempre disse que ele era inocente do que aconteceu. Bom, o promotor do caso disse que provavelmente eles nunca vão saber exatamente o que aconteceu de fato aquela noite, e a defesa disse que eles não tinham nenhuma prova concreta contra o John, que era tudo circunstancial e para tomarem cuidado para não culpar alguém que na verdade era inocente. Porém, antes do início do julgamento, o John decidiu se declarar culpado. John foi condenado a 27 anos de prisão, que era o máximo que a juíza poderia dar naquele estado. Só que a juíza complementou que se ela pudesse dar a pena máxima para ele, que seria a prisão perpétua, ela daria. We're fortunate the law prevents a judge from sentencing you to the life behind bars that most want you to serve here today. There is no justice in pronouncing sentence today. I do agree that there are no words that can alleviate the pain that I've caused. And for that, I'm truly sorry. You smothered her laugh, you crushed her smile, and you left us with the nightmare of the unimaginable. Cowardly, you ran and hid, and when caught, you claimed you did not remember. Nobody believes that story. Bom, as 3 filhinhas da Ingrid estão sendo criadas pelo pai, e naquela época que aconteceu, eles montaram uma vaquinha online para ajudar, para arrecadar dinheiro, para ajudar aí na criação e no estudo das meninas. Eles arrecadaram na época quase 300 mil dólares. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito a gente a crescer, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!